have taken you from the Imperial City's prison. First by carriage and now by boat. To the east, to Morrowind. Fear not, for I am watchful. You have been chosen. Wake up. We're here. Why are you shaking? Are you okay? Wake up. Stand up. There you go. You were dreaming. What's your name? Well, not even last night's storm could wake you. I heard them say we've reached Morrowind. I'm sure they'll let us go. Quiet. Here comes the guard. This is where you get off. Come with me. You better do what they say. Get yourself up on deck and let's keep this as civil as possible. On deck, now, prisoner. This is where they want you. Head down to the dock and I'll show you to the census office. You finally arrived, but our records don't show from where. Great. I'm sure you'll fit right in. Follow me up to the office and they'll finish your release. Oh, shit. Here we go again. Tente se lembrar da primeira vez em que você pisou em Vanderfell. Não havia uma bússola piscando no topo dessa tela, não havia uma seta amarela flutuante te dizendo para onde exatamente ir, e nenhum rastro brilhante no chão marcando cada passo do seu caminho. Tudo o que você tinha era o som distante dos trovões na Costa Amarga, a voz rouca de um Dahmer chamado Dilbo te dizendo para acordar de um sonho, e um diário com direções vagas escritas à mão. Siga a estrada do sul, dobre na Rocha Grande e cruze a ponte de madeira sobre o rio. Lançado no dia 1º de maio de 2002, The Elder Scrolls 3 Morrowind não foi mais apenas um RPG de fantasia medieval. Ele foi uma declaração de liberdade e de profundo isolamento. Um jogo que não tinha medo de deixar completamente perdido uma ilha alienígena cercada por cogumelos gigantes, tempestade de cinza escaldante e criaturas que pareciam saídas de um delírio. Hoje, nós vamos fazer uma jornada diferente. Esqueça a pressa dos jogos modernos. Enquanto caminhamos sem pressa pelas estradas de pedra de Vanderfell, sem nenhuma interface na tela, sem marcadores e sem distrações, nós vamos mergulhar pelas camadas, pelos segredos e pelos mistérios que tornam este mundo um dos maiores marcos da história dos videogames, dos memes clássicos da superfície até as teorias metafísicas e filosóficas mais profundas e perturbadoras da lore de Downhill. Seja bem-vindo ao nosso mergulho no universo de Morrowind. Cliff Racers e São Jill. Os Cliff Racers são criaturas voadoras reptilianas nativas da ilha de Vanderfell, conhecidas mundialmente como os inimigos mais odiados de toda a história dos videogames. Já o Dilby é o primeiro NPC com quem o jogador interage na cinemática de abertura de Morrowind. A razão do ódio é simples. Os Cliff Racers têm um raio de detecção gigantesco, voam em bandos infinitos, possuem caixas de colisão péssimas de acertar e emitem um granada estridente e histérico que toca sem parar. Era comum um jogador novato correr pelo mapa e de repente ter 15 Cliff Racers flutuando atrás dele sem conseguir descansar para recuperar a vida. Basicamente recuperar a vida toda, né? Já que os Cliff Racers eram rápidos e voavam em bando, não era possível recuperar a vida rápido o suficiente antes deles literalmente espancarem o jogador até, bom, ele desviver.
O ódio da comunidade virou um meme tão colossal que a própria Bethesda resolveu canonizar uma solução nos jogos seguintes. Na lore de Oblivion e na expansão Downguard de Skyrim, descobrimos que Dilb virou um caçador Ele basicamente virou um caçador lendário e exterminou todos os Cliff Racers de Vanderfell sozinho, sendo canonizado pelo tempo como São Dilb, o erradicador da ameaça alada. Fargoth e o Anel Escondido. Trata-se da primeira missão secundária com a qual o jogador se depara assim que sai do escritório de imigração e alfândega na vila inicial de Sendanin. O elfo da floresta Bosmer, Fargoth, aborda você choramingando que os guardas imperiais roubaram seu anel gravado de couro. Você pode escolher devolver o anel para ele e ganhar sua simpatia imediata e descontos com o comerciante Arile, ou aceitar uma quest de um guarda imperial corrupto chamado Riscar. A missão pede para você subir no farol à noite e vigiar Fargoth e atravessar o pântano com uma tocha para esconder seu ouro e o anel dentro de um toco de árvore oco. Fargoth basicamente virou um grande mascote e símbolo nostálgico de Morrowind. A comunidade basicamente criou um verdadeiro culto de amor e ódio por ele, criando desde piadas sobre ele ser o verdadeiro Lorde da Étrico Supremo, até mods que transformam todos os NPCs da ilha em clone do Fargoth. Tarriel caindo do céu. Um dos encontros aleatórios mais hilários e chocantes projetados para pegar jogadores desavisados logo nos primeiros 10 minutos de exploração ao norte de Seydanin. Ao caminhar pela trilha, você escuta um grito apavorado vindo do alto e vê um elfo vestindo uma túnica de mago caindo às nuvens e se esborrachando violentamente. Ao revistar o cadáver de Tarriel, você encontra seu diário pessoal e 13 pergaminhos do voo de Icaro, Scrolls of Icarian Flight, que aumenta sua acrobacia em 1000 pontos por 7 segundos. É a forma sarcástica da Bethesda basicamente ensinar física aos jogadores. O novato lê o pergaminho empolgado, ativa a magia e dá um salto espetacular que cruza metade do mapa nas alturas, até que o efeito de 7 segundos acaba no ar e ele despenca e morre exatamente como Tarriel. Virou uma das cenas mais icônicas da história dos RPGs ocidentais, basicamente. Combate por rolagem de dados. Esse tópico se refere ao controverso sistema de combate em tempo real com regras matemáticas de RPG de mesa herdadas de Dungeons and Dragons. Em Morrowind, acertar ou errar um golpe não depende apenas da sua mira visual na tela. Cada golpe ativa uma forma matemática invisível nos bastidores do jogo. O jogo calcula basicamente o seu nível de perícia com aquela arma específica, seja uma adaga, uma lança, uma espada curta, uma espada longa. Sua agilidade e a agilidade do alvo e, acima de tudo, a sua barra de fadiga, que é a barra verde no caso. Se o jogador estiver cansado de correr, a sua chance de acerto vai a quase a zero, fazendo a arma atravessar o corpo do inimigo e emitir um infame som de vento passando. Esse sistema até hoje é o maior filtro de jogadores novatos que saem de Skyrim para tentar Morrowind. Ele gerou milhares de tópicos indignados em fóruns de internet e consolidou a regra número 1 de sobrevivência no jogo. Nunca entre em combate sem antes recuperar o fôlego. Botas de velocidade cegante. Este tópico se refere a um artefato mágico bizarro e cômico obtido através de uma missão de escolta de uma comerciante trapaceira chamada Pemini, encontrada na estrada da noroeste de Caldeira. Ao equipar as botas, o jogador ganha incríveis mais 200 pontos no atributo de velocidade, transformando a caminhada lenta do jogo numa corrida alucinada. Porém, o efeito colateral é 100% de cegueira constante, o que faz a tela do monitor apagar completamente e virar um breu total enquanto as botas estiverem no pé. Esse item virou um exemplo definitivo da genialidade do sistema de RPG clássico de Morrowind. Os jogadores veteranos logo descobriram uma brecha. Basta conjurar uma magia de resistência à magia, que seja de 100% que dure apenas um segundo, abrir o inventário e calçar a bota. A resistência anula basicamente o efeito negativo da cegueira, mas o bônus permanece ativo e permanente enquanto você não tirar a bota ou que ela não seja destruída durante o combate. Creeper e Mudcrab Mercante. Dois comerciantes secretos que quebram completamente a economia do jogo e evitam a frustração do sistema de barganha comum com NPCs normais. O Creeper é um monstrinho escampo pacífico que vive basicamente no segundo andar de uma mansão de orcs em Caldeira. Possui 5 mil de ouro e não compra armas ou armaduras com desconto. Ele paga 100% do valor real de tabela. Já o Mudcrab Mercante é literalmente um NPC caranguejo de lama falante e bêbado escondido numa ilha minúscula e remota a leste de Vivek. Possui inacreditáveis 10 mil de ouro disponíveis para troca. Ambos se tornaram paradas obrigatórias para acumular fortunas após limpar masmorras cheias de itens daétricos e de ebano. A lore por trás do Creeper é ainda mais curiosa. Em jogos futuros é fortemente indicado que ele era, na verdade, uma das formas mortais adotadas pelo príncipe daétrico Barbas Cleviculus Baelion. Camada 2. Águas rasas. Raios escoceses. O Grão-Mestre dos Blades, que é basicamente o serviço secreto do Uriel Septim VII, na província de Vanderfell e o primeiro grande mentor da campanha do jogador. Em vez de estar abrigado num castelo fortificado ou guarnição militar,
O chefe dos espiões vive num casebre humilde caindo aos pedaços na cidade de Balmora. Para manter seu disfarce e não levantar suspeita das três grandes casas Dumber, Caio Escocedes atende jogadores sem camisa, ostentando um físico bombado e finge ser apenas um velho decadente e viciado em Moon Sugar e escuma, mantendo seus apetrechos de fumo abertamente em cima da mesa. A figura excêntrica de Caio gerou uma legião de fãs na comunidade. Ele mistura a seriedade de uma trama de espionagem e política profunda com um visual totalmente caótico e inesquecível, sendo até hoje um dos mentores mais queridos da franquia. Quebrando a profecia. Este tópico se refere à mecânica de total liberdade narrativa de Morrowind que permite que o jogador mate absolutamente qualquer NPC do mundo, inclusive os mais cruciais para a história principal. Se você um personagem indispensável para a missão principal, como Caio Escocedes ou Vivek, o jogo não te impede e nem coloca a tela de Game Over. Em vez disso, aparece uma mensagem sombria. Com a morte deste personagem, o fio da profecia foi rompido. Restaure um jogo salvo ou persista no mundo condenado que você criou. Ao contrário dos jogos modernos com NPCs protegidos ou imortais, Morrowind te dá consequência real. O mais lendário é que os desenvolvedores deixaram um método secreto, chamado Backpath. Mesmo com a profecia quebrada, se você matar, roubar seu artefato e levá-lo ao último anão vivo, ainda é possível fabricar ferramentas alternativas e zerar o jogo na marra. Todd Howard reiniciando o Xbox. Este tópico se refere a uma lendária história técnica de bastidores sobre como a equipe da Bethesda fez o gigantesco mundo de Morrowind rodar no console do Xbox clássico de 2002. O Xbox original possuía míseros 64 MB de memória RAM compartilhada e a complexidade do mundo aberto de Morrowind causava constantes vazamentos de memória, memory leaks, que travavam o console. Para contornar isso, os programadores criaram um comando invisível. Em certas telas pretas de carregamento mais demoradas, o jogo reiniciava o próprio videogame em segundo plano, limpava a memória RAM e recarregava o console do jogo sem que o jogador no sofá fizesse a menor ideia do que havia acontecido. Essa façanha da engenharia de software foi confirmada publicamente pelo próprio Todd Howard anos depois e virou um dos causos mais técnicos mais comentados da indústria, sendo vista como uma gambiarra brilhante que permitiu que o RPG triunfasse nos consoles de mesa. Loop infinito de alquimia. O exploit de balanceamento mais famoso e quebrado de toda a franquia de Elder Scrolls. Basicamente, o poder e a eficácia das poções que você fabrica em Morrowind dependem diretamente do seu atributo de inteligência. Com isso, o jogador pode comprar ingredientes básicos como o Ashian e Bloat e fabricar uma poção de fortificar a inteligência, bebê-la para inflar sua inteligência temporariamente, abrir a bancada e fazer uma poção ainda mais potente. Repetindo esse ciclo dezenas de vezes, em poucos minutos o atributo salta para centenas de milhões. Basicamente, com inteligência infinita você passa a criar poções com efeitos que duram centenas de dias no mundo real ou até meses, permitindo que você levite pelo mapa na velocidade do som, ficar 100% imune a dano ou matar qualquer semideus com um único murro desarmado. Virou um símbolo de como o sistema de Morrowind permitiu que o jogador virasse um deus através da mecânica do próprio jogo. Krasil Escuro Argoniana. Basicamente, esse tópico se refere a um nobre conselheiro imperial de altíssimo escalão pertencente à influente casa Lalo, sediado no cantão de Lalo em Vivek. Krasil é um político abertamente libertino e bizarro. Para conceber o primeiro patrocínio e ajudar o jogador a subir de rank na casa Lalo, ele exige favores no mínimo bem peculiares, incluindo mandar o personagem tirar completamente, além de chamar o protagonista de meu bolinho doce, Sweet Dumpling no caso. Além de sua atuação política, Krasil é o autor original do livro o mais popular de Tamriel, a comédia teatral A Camareira Argoniana, protagonizada pela donzela Liv Hairtail. O livro fez tanto sucesso que se tornou um item colecionável fixo e piada recorrente em Oblivion, Skyrim e The Elder Scrolls Online. A personalidade extravagante e descarada de Krasil Escuro quebrou todos os clichês de nobreza séria de RPGs medievais. Camada 3, Águas Médias. O Orc que se acha Khajiit. Basicamente, esse tópico se refere a um NPC localizado na anticâmara das ruínas da Étrica de Aldi-Daedroth, uma ilha remota e a nordeste de Vanderfell. Ha-Grusgob é um feiticeiro orc que vive fazendo uma festa insana e caótica junto de outros cultistas do príncipe da Étrico da loucura, Shoggoth. Devido à influência da insanidade de Shoggoth, Ha-Grusgob perdeu totalmente o juízo e acredita piamente que é um Khajiit. Ao conversar com ele, ele fala miando, miau. Em terceira pessoa, e basicamente fala em terceira pessoa. Se o jogador interagir com ele e elogiar seu rabinho felino, Your Tails looks nice,
Ele fica super feliz e pede um pouco de Moon Sugar. Ao entregar o açúcar lunar para ele, Hagrus Gob revela um segredo. Ele escondeu um presente debaixo do seu travesseiro para a Fada do Açúcar, que é a lendária manopla mágica Gumball Buddy, um item essencial para a peregrinação do templo aos 4 cantos das Casas dos Problemas. Audi dá Droff ao cenário de uma invasão entre os Ordinators do templo e os cultistas da Étricos. Entrar no meio dessa guerra e dar de cara com um bruxo orc grandalhão miando, pedindo carinho no rabo invisível e trocando artefatos sagrados por Moon Sugar é o ápice do humor absurdo e caótico da Bethesda nos anos 2000. Umbra, o orc. Basicamente, esse tópico se refere a um poderoso guerreiro orc que fica solitário nas colinas rochosas a leste da cidade de Suran, portando uma das armas mais cobiçadas do continente. Umbra atingiu o ápice absoluto de suas capacidades marciais e derrotou todos os oponentes possíveis em Tamriel com a sua espada amaldiçoada, que também se chama Umbra, ironicamente. Sentindo-se vazio sem propósito e envergonhado por não ter encontrado ninguém capaz de matar, ele suplica para que o protagonista lute com ele até que ele possa ter uma passagem gloriosa e com honra para o além, as terras das cinzas de Malakaf. A luta contra Umbra é famosamente uma das mais difíceis para guerreiros de nível baixo, já que a espada tem alto dano e absorve a alma do adversário. A espada Umbra e a própria maldição do guerreiro se tornaram um elemento de lore duradouro, retornando com missões dedicadas tanto em Oblivion quanto nos romances oficiais de Elder Scrolls. Yagrun Bagarn. Basicamente, esse tópico se refere a um personagem histórico de extrema importância para a lore. Ele é o último membro vivo conhecido de toda a raça dos Dwemer, os antigos anões de Tamriel. Quando todos os Dwemer desapareceram misteriosamente durante a Batalha da Montanha Vermelha na Primeira Era, Yagrun estava em uma dimensão exterior, nos planos exteriores, e por isso acabou escapando do sumiço de sua civilização. Ao retornar ao mundo mortal e ver o seu povo extinto, ele passou séculos vagando até contrair a peste incurável Corpus de Dagoth-Ur. Atualmente ele vive sob os cuidados de Divite Fear nas profundezas do Corpussário, com a mente parcialmente deteriorada e o corpo deformado, movendo-se com auxílio de uma plataforma com pernas mecânicas de areia construída por ele mesmo. O encontro com Yagrun é um dos momentos mais melancólicos e fascinantes da saga. Ele é a única fonte viva direta sobre os antigos costumes e tecnologias dos Dwemer, além de ser o operador-chave para ativar as ferramentas divinas na rota alternativa de encerramento do jogo. Uma grande curiosidade sobre esse tópico é que muita gente confunde os Dwemer sendo anões, literalmente anões, né? Baixinhos, seres baixos, igual do Senhor dos Anéis. Mas isso é apenas uma piada da Bethesda, não intencional, que basicamente na Primeira Era, como os anões viviam entre gigantes, os gigantes decidiram chamar os anões literalmente de anões por conta deles serem pequenos. Quando na verdade os anões, os Dwemer, né, no caso, eram elfos de grande porte, na verdade, todo esse tempo. Clãs vampíricos secretos. Este tópico se refere à mecânica de vampirismo em Morrowind, que é muito mais punitiva e estruturada em facções do que nas sequências da franquia. Basicamente, ao controlar a doença Porphyric Hemophilia e se transformar em vampiro, o mundo te isola. Os serviços comuns fecham as portas para você e a maioria dos NPCs normais foge ou te ataca à vista. No entanto, o jogador ganha acesso a 3 linhagens secretas de sangue daétrico escondidas em tumbas ancestrais. O clã Aldae, especialistas em magia arcana e ilusão. O clã Berne, mestres da furtividade e assassinato. E o clã Quara, que são basicamente guerreiros brutais focados em força bruta. Fazer a rota vampírica era quase um jogo totalmente à parte dentro de Morrowind. Cada clã possui cadeias de missões exclusivas, intrigas internas contra os clãs rivais e equipamentos únicos que só poderiam ser obtidos abraçando a maldição da noite. Índice mestre dos Propylon. Este tópico se refere a um recurso clássico de locomoção rápida baseado na antiga rede de transporte das fortalezas Dahmer da Primeira Era. Espalhados por Vanderfell, existem 10 fortalezas antigas de pedra com câmaras de teletransporte chamadas Propylons. No jogo base, para viajar entre elas, o jogador precisava carregar no inventário 10 pedras mágicas pesadas, os índices de Propylon, cada uma pesando 2 kg e espalhadas aleatoriamente por cantos remotos do mapa. A Bethesda então lançou um plugin oficial onde um mago na guilda de caldeira funde todos os 10 itens em um único artefato, o Master Propylon Index, permitindo que você teletransporte para qualquer fortaleza e volte para a caldeira instantaneamente. O plugin foi um dos primeiros experimentos oficiais da Bethesda com conteúdo extramodular. O embrião do que viriam as DLCs e criações modernas, se tornou um item essencial de qualidade de vida para os jogadores veteranos explorarem o mapa sem depender apenas de barcos e de Silk Striders. Uncle Switcher.
Basicamente, uma figura folclórica e excêntrica e enigmática introduzida na expansão Blood Moon, localizada nas montanhas gélidas da ilha de Solstheim. Os guardas imperiais e mineradores do Forte Frostmoth relatam que um homem mascarado chamado Uncle Sweetshare tem enlouquecido soldados e espalhado doces adulterados na região. Ao caçá-lo até sua cabana isolada na neve, você encontra um senhor de idade usando um chapéu excêntrico de bobo da corte, cantando rimas alucinadas sem parar. E misturando Moon Sugar nos estoques de comida locais com o objetivo ingênuo de espalhar a felicidade para o mundo. O visual bizarro, a canção chiclete e a ambiguidade moral do personagem, doce, simpático, porém inconsequente e perigoso, transformaram Uncle Sweetshare numa das lendas mais memoráveis de Solstheim, frequentemente citado pelos fãs como uma das melhores micro-histórias da Bethesda. Pelo visto, chegamos no fim da primeira, segunda e terceira camada. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado bastante. O que eu posso dizer? Esse vídeo deu bastante trabalho, tanto no roteiro e na edição, então eu gostaria muito de ver os comentários, porque eu leio todos eles, claramente, né? E eu gostaria de ver se vocês gostaram do vídeo tanto quanto eu, e que se o vídeo for bastante positivo, eu trago a segunda parte explorando as camadas ainda mais profundas vistas no nosso iceberg e explico tudinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui!